de continuidade. Eu falei, tá, tudo bem, eu volto e tal. Mas eu não queria fazer. E aí, nesse segundo dia que eu estava lá gravando, teve um ator que precisava fazer uma participação e simplesmente esqueceram, né, de convocar um ator para fazer. Não tinha ninguém escalado para fazer a cena. E aí o Alcântara, que era o diretor na época, ele desceu lá da suíte e tal, falou, cara, eu preciso de alguém que faça e tal. Alguém faz teatro? Eu falei, eu faço. Não fazia nada, foi na cara de pau. Eu falei, eu faço. Aí ele falou, olha, é uma cena assim, uma cena simples e tal, não sei o que. Eu falei, tá, tranquilo. Aí a gente ensaiou, ele falou, cara, perfeito, é exatamente isso. Faz igualzinho que você fez no ensaio, tá? Eu falei, tá. E aí a gente gravou a cena e tal, saiu tudo de primeira, direitinho, era uma cena simples. E aí ele falou pro Pilar, né, Luiz Antônio Pilar, que na época era assistente de direção dele, falou, cara, anota o telefone dele, pô, o rapaz foi bacana, quebrou um galho aí, ele mandou bem, fez tudo direitinho de primeira. Sempre que tiver participação assim, chama ele para fazer. Aí o Pilar falou, cara, se deu bem, me dá teu telefone aí. Aí anotou, começou a me chamar. Aí eu comecei a ir tanto que os caras me passaram para elenco de apoio. Eu passei a ficar fixo. E aí, quando o Sérgio Brito entrou, que foi logo depois, logo na sequência disso que aconteceu, eu passei a ser o braço direito dele. Então eu acompanhava o Sérgio Brito em todas as cenas em que ele estava. E foi uma escola, né? Assistir assim, o Sérgio Brito de perto ali, atuando na minha frente, né, o tempo inteiro. Foi, nossa, um professor e tanto. Sérgio Brito que fazia aniversário no mesmo dia que eu. E era uma pessoa adorável, assim, um ator excelente, né? Um nome inesquecível na nossa dramaturgia. Impressionante, incrível. Chica da Silva, eu posso dizer que foi uma grande vitrine para depois você ter deslanchado. Se eu não me engano, você fez, eu acho que 40, mais de 40 novelas, entre novelas e Foi, minissérie. foi, mas assim, não chegou a ser, porque o que que acontece? A galera que já estava lá, que já tinha o nome, Thais Araújo, né, Murilo Rosa, Carla Regina, o Piva, Drica, que já tinha o nome, na verdade, mas que, né, teve um papel muito bonito na Chica da Silva e disputou ali na Manchete, tudo. Essa galera migrou. Giovanna Antonelli, essa galera simplesmente migrou para a Globo, né? Quando a Manchete fechou, que acabou, o pessoal ficou ali, né, naquela apreensão, mas eles conseguiram se recolocar no mercado. O pessoal que fazia elenco de apoio, que ainda estava colocando a cabeça ali fora d'água, ficou meio sem rumo. A gente ficou ali sem pai nem mãe, na verdade. A verdade foi essa. Então, assim, eu passei por um período de hiato, na verdade, na minha carreira, porque eu comecei fazendo televisão, e aí, nesse período, logo depois eu fui fazer teatro, porque eu falei, bom, eu tenho que me... Porque aconteceu uma coisa muito maluca, assim. Eu fui fazer Chica da Silva, eu não era ator. E aí, quando acabou a Chica, o Ivan me chamou e falou, cara, que era o produtor de elenco, né, da novela, ele falou, cara, eu preciso que você me passe os seus dados, porque eu não tenho sua ficha aqui, eu não sei o que que houve. Eu falei, não, é porque eu entrei e tal, assim, comecei fazendo figuração, aí no dia seguinte passei para fazer participação, e aí na semana seguinte passei para elenco de apoio. Aí ele, caramba, e tal, não sei o que, bom, preciso do teu registro de ator e tudo mais. Eu falei, não sei o que que é isso. Eu não sabia, juro, eu não sabia o que que era. E aí eu falei, cara, eu não sei o que que é isso. Ele falou, como não sabe, você não é ator? Eu falei, não, eu cheguei aqui de paraquedas. Aí ele falou, caramba, cara, peraí, não, mas como é que você fez a novela? Eu falei, cara, eu tô te contando, eu vim fazer um negócio e fui fazendo outro e tal, e fiquei 4 meses fazendo a novela, mas eu nunca fui ator. Eu já fiz muito comercial quando era mais novo, quando era criança e tal, mas eu não tenho formação de ator. Aí ele falou, caramba, eu não acredito. Então, ele falou, cara, dá um jeito aí de arrumar o registro e tal, para poder te colocar, porque tem personagem para você na próxima novela, queria te colocar, mas eu preciso que você tenha, porque você não pode fazer sem registro de ator, sem ser ator profissional, né? E eu falei, caramba, cara, nem sabia disso. Falei, bom, vou correr atrás disso. E aí fui, né, fazer curso profissionalizante, tudo mais e tal. E nesse meio tempo a manchete acabou. E aí eu fiquei no meio do caminho. Eu falei, caramba, o que que eu faço agora? Agora eu tenho registro, mas não tenho mais oportunidade, porque a Globo era completamente hermética, era outra coisa, era uma indústria. A Manchete era uma família, né? Era muito mais fácil de você chegar. E aí eu falei, cara, o que que eu faço agora? Eu comecei a fazer teatro direto, continuei fazendo comerciais e tal, mas televisão eu levei um tempo até conseguir começar a entrar, e aí depois que você entra, é o que a gente fala, você entrar na televisão não é tão difícil, você se manter é muito mais difícil. E você se manter e as pessoas reconhecerem o seu trabalho no que você realmente tem uma vertente, né, uma facilidade para trabalhar, né, o seu canal como ator, é mais difícil ainda. Então, até descobrirem que a minha coisa era mais comédia e tal, não sei o que, levou muito tempo.
muito tempo, muito tempo. Foram anos. Na verdade, quando eu comecei a dublar, eu tinha 10 anos de carreira como ator e eu estava desistindo. O que me deu uma sobrevida e aí me alavancou tudo foi a dublagem. Porque eu tinha abandonado. Eu falei, chega, eu vou fazer 10 anos, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu fiz algumas coisinhas e tal, não sei o que, mas nada significativo e tal. Falei, não dá, eu tenho que fazer outra coisa, senão eu vou morrer de fome. Não tem como. E aí eu falei, vou parar, vou completar os 10 anos. Falei, tentei durante 10 anos, não deu, valeu. Porque eu acho que tem uma linha tênue entre você ser persistente, né, ser perseverante e ser teimoso. Né? São duas coisas bem diferentes. São bem parecidas, mas muito diferentes. E aí eu falei, não, eu vou parar porque eu estou insistindo numa coisa que não é para mim. E aí, quando eu comecei a dublar, aí me deu uma sobrevida. Eu comecei a trabalhar mais e tal. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fiz 40 anos, aí a coisa, bum, explodiu. Eu comecei a fazer um monte de coisa, porque nessa faixa de idade, os atores ou já alavancaram a carreira, ou já explodiram, ou simplesmente não tem opção. Então eles começam a aproveitar muito o ator nessa faixa. Eu, quando estava na faixa entre ali 20 e poucos e 30, eu era, assim, era uma competição muito acirrada. Tem muita gente, né? Muita gente querendo fazer, principalmente querendo fazer, né, novela, televisão e tal. Então era uma disputa injusta, assim, era complicado, era difícil de conseguir botar a cabeça fora d'água ali, alcançar o seu espaço. E aí eu falei, cara, não dá, não consigo, não vai acontecer nada, eu desisto desse negócio, não dá. Mas quando eu fiz 40 foi impressionante. Assim, na semana seguinte, eu comecei a trabalhar, e depois não parou mais. Foi uma loucura, foi muito doido. Então, assim, Chica foi uma grande escola, né? Foi muito legal fazer Chica da Silva, foi um aprendizado absurdo ter contato com a Vancini logo de cara, imagina. Né? Logo, assim, no primeiro trabalho, né, ter contato com a Vancini, com Alcântara, com o Pilar, que era um cara sensacional, com todo mundo lá, Jacques Lagoa, que era um diretor fantástico, sabe? Então, assim, muita gente boa, logo de cara, logo no primeiro trabalho, fora o elenco, sem comentários, né? Muita gente boa ali fazendo a novela. E foi uma escola, porque eu ficava muito ali, às vezes, esperando para gravar e tal. O pessoal ficava batendo papo, ia, né, esparecer, ia fumar um cigarro e tal, beber uma água e tal. Eu ficava ali na boca de cena, atrás das câmeras, assistindo tudo, sugando ali, que nem esponja, sabe? Eu ficava ali ligado em tudo que estava acontecendo, vendo a movimentação de câmera, eixo de câmera, como os atores se comportavam, como é que era a cena, sabe? Como é que era a coisa do improviso, como é que era, sabe, se colocar em cena. Eu ficava percebendo todos os detalhes e ficava ali sugando todas aquelas informações. Então, para mim, foi a minha escola. A minha grande escola foi Chica da Silva. Mas, por outro lado, alavancar a carreira não foi, não. Porque depois eu ralei muito. Depois disso, sofri pra caramba até conseguir começar a fazer alguma coisa. Nesse período em que você relata de você pensar em desistir da carreira de ator, nesse período de sofrimento em busca de novos trabalhos e se manter nesse mercado, você chegou a fazer outras coisas também? Foi trabalhar em outra área? Não. Bom, fiz rádio, né? Eu comecei a fazer rádio. Foi meu primeiro contato com essa coisa de ser profissional da voz, né? Eu comecei a trabalhar em rádio, que é uma cachaça, é uma coisa sensacional. As primeiras coisas que você faz em rádio parece que você está falando com as paredes, né? Porque não tem ninguém ouvindo. Aí quando você começa a ter retorno, as pessoas começam a entrar em contato e pedir música e comentar e, sabe, mandar o feedback e tal, aquilo é muito legal. E aí eu fiquei viciado em rádio, eu achava aquilo sensacional, era muito legal. Era programa de música, mas tinha uma coisa de comédia também, de humor e tal. Então era delicioso fazer. Mas, assim, financeiramente era péssimo. Mas, assim, para o aprendizado também, essa coisa do jogo de cintura, de você ter o improviso, a rapidez de raciocínio, isso tudo foi muito legal. Isso valeu muito, foi uma escola também, foi um aprendizado muito grande, foi muito bacana. Então, assim, eu fui fazer rádio e fazendo teatro direto, né, fazer alguns comerciais, porque comercial é aquela coisa, você tem um volume grande de produções. Então a gente faz teste todo dia. Hoje em dia eu quase não faço mais comercial, mas teve uma época da minha vida que eu fazia teste praticamente todo dia. E aí as pessoas falavam aquela coisa assim, mas você faz teste, aí não é aprovado, você não fica triste. Eu falo, cara, eu nem lembro do teste que eu fiz. A gente faz o teste e esquece. Eu vou lá, faço teste, aí faço outro. Aí de vez em quando fala assim, você passou, opa, legal. É quase isso. É
quase isso. Então, assim, eu fiquei fazendo essas coisas, fazia alguns comerciais e tal, fiz muito teatro, e aí foi bacana também, porque foi um período também de crescimento profissional, né, de aperfeiçoamento mesmo, sabe, de a carpintaria do ator, porque o ator vem do teatro. Né? A interpretação e toda a base do ator vem do teatro, isso não tem jeito, seja para dublagem, seja para cinema, para televisão, tudo vem ali, vem do palco. Né? Isso é inegável, é indiscutível. E ali eu aprendi muito. Né? Eu tinha já essa coisa do contato com a televisão, que foi muito bacana, mas essa coisa da personagem, de estudar, sabe, da carpintaria, de se aprofundar mesmo no texto, da partitura do texto, de estar ali no palco, aquela coisa mais visceral, o retorno imediato, porque na televisão você não tem isso. Né? Você, quando está num palco, fazendo uma peça, você tem um retorno imediato. Né? Se é uma peça, é um drama, é uma coisa emocionante, bonita, que emociona as pessoas, você vê a reação ali, na primeira fileira, na cara das pessoas. Se é uma comédia, você ouve a gargalhada, né, da galera que está ali na plateia. Então você tem essa troca o tempo todo. E na televisão você não tem. Você faz dali a, sei lá, 2 meses é que de repente a coisa vai repercutir. Fala, caramba, aquele personagem que você fez era muito legal e tal, não sei o quê. Aí você tem um retorno. Você fala, ah, legal, então funcionou. Já nem lembro mais o que eu fiz. Mas no teatro não, é imediato. E aí foi um período de aprendizado mesmo, de amadurecimento profissional, de aprender muita coisa, né? De estudar muita coisa, de perceber muita coisa, os detalhes da profissão. E foi muito bacana, foi muito bacana. Foi sofrido porque financeiramente é complicado fazer teatro no Brasil, né? A não ser que você tenha patrocínio, aquela coisa toda e tal. Depois eu fiz peças, né, com grana, e aí é muito bacana. Mas fiz muita peça em que, assim, ganhava muito pouco ou quase nada. Era entre uma coisa e outra. Voltando ainda ao tema Chica da Silva, Chica da Silva foi uma novela, ela foi envolvida de muitas polêmicas, né? Desde do próprio autor, né, de Chica da Silva, as cenas muito fortes, porque nós estamos falando de uma novela com uma temática muito forte há mais de 20 anos atrás. Foi uma novela muito extensa, muito longa. Tivemos tragédias também que marcaram essa novela, né? No caso de atores que morreram praticamente no período dessa novela. E uma novela, o Ayran, o elenco também muito extenso. Então, todas as vezes que eu converso com um ator que já trabalhou em Chica da Silva, cada um tem uma polêmica para falar sobre essa novela. E vale ressaltar que foi a novela brasileira que mais abriu portas para atores iniciantes, como a própria protagonista da novela na época, que foi Thaís Araújo. Exatamente. Ela nunca tinha feito novela, despontou, porque Thaís Araújo era uma modelo muito famosa, tanto aqui no Brasil quanto fora, modelo fotográfica principalmente, e depois despontou como atriz. Hoje, Ayran, você como ator, você como telespectador também, você acredita que essa novela, Chica da Silva, ela estaria... Aliás, a sociedade de hoje estaria preparada para receber uma novela tão forte como foi Chica da Silva? Eu acho que sim, Elton, eu acho que sim. A Chica foi um fenômeno interessante, porque apesar de ser uma novela de época, né, falava do passado, da história, ela era uma novela à frente do tempo dela, né? Era uma novela que falava de racismo, falava de homossexualismo, falava de uma série de coisas, né? E violência. Sim, de violência, de tudo. Né? Era uma novela que englobava praticamente qualquer assunto que você possa pensar, a novela tratava. Né? É muito maluco pensar isso hoje em dia. E eu acho que não só, assim, preparado, o público preparado, eu não sei se estão, mas eu acho que deveria estar. Eu acho que a palavra é diferente. Eu não sei se é preparado, eu acho que deveria estar preparado. Porque, assim, são assuntos pertinentes até hoje, né? Assuntos importantes até hoje. Então, ela foi uma novela necessária. E eu acho que é atual até hoje, acho que vai ser sempre. Infelizmente, acho que ela deveria ser passada, né? Acho que ela deveria ser sobre assuntos que não se precisa mais falar, mas infelizmente a gente ainda tem que falar. Eu acho que agora não mais, né? Porque a novela Chica da Silva, uma outra emissora comprou os direitos autorais da novela. E, se eu não me engano, isso porque eu estou te falando assim, alguns atores em que trabalharam na novela Chica da Silva traz uma polêmica. Disseram que lá no contrato diz que a novela Chica da Silva não poderá ser mais reprisada. Então, umas questões lá
trabalhistas, porque na época, não sei se foi o seu caso, né? 30 atores entraram na justiça reivindicando questões mesmo trabalhistas, né? E até É, hoje eles não receberam com é. a falência da, Uhum. Da da, da, Manchete. emissora, da Manchete. E É. você, Eran, qual a polêmica você tem para revelar aqui para o público envolvendo a Cara, novela Chica da Silva? eu vou te falar, assim, as pessoas sempre comentam, né, que tinham histórias polêmicas, inclusive de bastidores, de coisas assim, mais agressivas por parte de diretores e, né, ali, né, atrás das câmeras e tal. Eu te confesso que, pra mim, eu não sei se foi porque era a primeira novela que eu estava fazendo e de repente eu estava meio deslumbrado, não sei. Mas pra mim foi tudo muito bacana, sabe? Foi, como eu te falei, um aprendizado. Eu ficava ali sugando as informações, aprendendo, assistindo todo mundo, sabe? Tal, não só a parte técnica, como a parte de interpretação dos atores e tal. Então pra mim foi muito prazeroso. E eu não tive problema nenhum. Eu tive situações engraçadas, e situações assim mais polêmicas e desconfortáveis, nenhuma. Bom, desconfortável teve uma que foi quando eu fiz a primeira cena lá de nudez e tal, eu fiquei Eu desconfortável, ia a te primeira perguntar. vez. Mas, assim, mas na brincadeira também, não foi desconfortável, uma coisa assim, desagradável. Foi um desconfortável pela situação em si. Mas foi muito engraçado. O Jacques, que era o diretor, né, o Jacques Lagoa, que era uma figura, brincava pra caramba e tal, não sei o quê. Então, assim, não foi nada assim, constrangedor, na verdade. Foi uma coisa divertida, foi engraçado que virou história para contar. Na hora foi constrangedor por causa da situação em si, mas fora isso, não. Ali em cena você não estava com taco sexo. Você estava Não. literalmente nu mesmo. É, É. é. Quantas pessoas estavam ali no set de gravação na hora em que. Pois sempre que tinha cena de nudez, sempre tinha mais gente, né? Aparecia equipe pra caramba. Tinha sempre um monte de gente. Aí o Jaque falou: ó, chega de bagunça, sai todo mundo. Quem não for luz, câmera, sai. Tchau. E aí saiu realmente todo mundo. Ficou muito pouca gente, ficou só quem tinha que ficar. Eu acho que deveria ter, não sei, talvez contra a regra, é, duas pessoas de luz, uma de som, uma câmera e o Jax, que era o diretor e o assistente. Acho que no máximo umas 6, 7 pessoas, não tinha mais do que isso, não. Era estúdio, né? Então era mais fácil de controlar. E aí realmente saiu todo mundo, ficou muito pouca gente. O que foi menos pior também. Inclusive uma cena muito forte. Eu entrevistei o ator em que contracenou com a Adriane Galisteu, naquela Uhum. cena forte de estupro, né? Diz que naquela cena a Sim. Adriane saiu chorando, chorando. Então, o autor ele não queria uma cena, ele queria algo meio que real, entendeu? Então, quando Sim. falava Uhum. de cena de sexo, ele queria o mais real possível. É. Então, é como se os atores de Chica da Silva andassem nus, assim, pelo set de gravação. Uhum. E isso era muito comum na novela, né? É. Isso acontecia assim. Tanto que quando a gente viu a cena, quem fez comigo foi a Renata, Renata Oliveira. E aí, quando eu cheguei no set, quer dizer, no set não, quando eu cheguei na manchete, ela estava me catando. E ela falou: Ah, você que vai fazer a cena comigo, né? Então eu falei: sou eu e tal, não sei o que lá. Caramba, já passaram alguma coisa para você? Eu falei: Não, não passaram nada ainda. Ela: Ai, caramba, como é que vai ser e tal? Eu falei: Renata, relaxa, não vai ser nada demais. Pelo que está descrito na cena, não deve ter nada, a gente não deve nem tirar a roupa. Deve ser uma coisa que, assim, só, sabe, dá a entender e dali corta a cena e foi. Porque era uma cena em que ela se prostituía por necessidade e tudo mais. Então ela ia para a taverna para se prostituir e eu era o primeiro cliente. Porque supostamente, né, meu personagem era um cara mais assíduo, que estava sempre ali e tal, e aí chegavam para mim e falavam: Olha, como você, né, é um cliente assíduo, é uma pessoa que a gente tem, né, assim, gosta muito e tudo mais, tem uma surpresa para você, tem uma cliente, tem uma prostituta nova e tal, e você vai ser o primeiro cliente dela. Aí, pô, bacana, aquela coisa toda e tal, eu ia pro quarto com ela, e aí eu falei: deve ser isso, a gente deve ir pro quarto, corta a cena e já foi, já ficou subentendido, não precisa acontecer nada. Aí lá: Ai, caramba, porque eu tô nervosa, não sei como é que vai ser isso. Eu falei: não, relaxa, vai dar tudo certo, sem problema. E aí tinha a cena que a gente ia fazer dentro do quarto. Então, eu no figurino me pedindo para colocar calçola,
né, uma camisa por baixo e tal, que era a roupa que eu ia ficar, porque eu ia tirar colete, ia tirar o casaco, tudo mais, bota, e ia ficar só com as roupas íntimas, que na época é o que a gente usa hoje para sair na rua, né? Então, assim, era aquela calçola que vinha até debaixo do joelho e uma camisa de manga comprida e tal, né, com aqueles laços e tal, com aquele cordão. E assim foi. Fui pro set e tal. Aí quando eu cheguei lá, o Jax virou. Mas ele era muito sacana, né? Falou: e aí, Eranzinho, vamos lá, vamos gravar e tal. Ó, tira tudo. Aí eu tirei o casaco, tirei e tal, não sei o que, e fiquei com a roupa de baixo. Ele, pô, como é que é? Vambora, tira tudo. Eu falei: tira tudo o quê? Tu tá me zoando, você vai me mandar ficar pelado aqui, depois que eu ficar pelado, você vai ficar rindo da minha cara. Ele: não, cara, eu tô falando sério. Eu tô falando sério, é pra tirar tudo. É pra gente fazer a cena. Eu falei: pô, mas como é que vai ser a cena? Ele falou: não, você vai estar ali na cama com ela. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, sério? Tá falando sério? Não é brincadeira, não? Ele falou, não, tô falando sério, tô falando sério. E aí foi que ele falou pro pessoal, falou, galera, todo mundo que não for daqui, que não tiver que estar aqui, sai. Vambora, não quero plateia, vambora, tchau, tchau, tchau. Isso já, a Renata já, assim, em pânico, né? Imagina. Imagina. E aí a gente ficou olhando pra cara do outro e falou, o que a gente faz agora, né? E falou, bom, vamos fazer a cena e tal. Aí ele marcou a cena, aquela coisa toda, a gente tava assim, tapa-sexo, né? O que é errado, na verdade. Mas a gente tava ali naquela coisa e falou, bom, vamos fazer a cena. Aí a gente fez a primeira, ele desceu e falou, olha, tá uma porcaria. Tá bem ruim. Vocês estão os dois assim, tá quase saindo faísca. Então, se vocês não fizerem direito, a gente vai ficar a noite toda aqui. Aí eu olhei pra Renata e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a Vera, vamos fazer de verdade, vamos fazer bacana pra cena rolar e a gente faz uma vez só e se livra. Aí ele falou, é isso aí, vamos lá? Eu falei, vamos. Falei, dá 5 minutinhos pra gente. Aí eu conversei com ela, a gente sentou ali na beira da cama, deu uma relaxada e tal, falou, vamos gravar. E aí foi de primeira. E aí depois no ar acabou não indo praticamente nada, não precisava ter passado por isso. Mas e aí, você não ficou nervoso na hora, não? Sim, com certeza. Ficou, deu nervoso, né? E aí, vamos parar um pouquinho, peraí e tal. A gente fez a pausinha. Foi mais ou menos por aí. Então, agora, saindo de Chica da Silva, nós vamos viajar no tempo mais um pouquinho, Airan. Vamos lá para 2020, que foi até uma cena marcante, né, que você fez em Malhação, a qual você interpretava o Walter, né? E o dono do Isso. restaurante. E Em foi uma das Malhação, isso cenas, aí. uma cena forte quando você aborda, né, o pai juntamente com o filho, né, e o namorado do filho ali naquele Uhum. restaurante ali. Você recebeu muita represália nas ruas quando essa cena foi ao ar? Porque ali foi uma cena em que você supostamente, né, era homofóbico, Uhum. era contra, né, aquele casal homossexual. Você Claro. recebeu muita crítica por conta dessa cena? Não, as pessoas vinham falar comigo, me elogiar, porque assim, eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem bastante essa consciência de que é um personagem, né? Ali é um ator interpretando uma cena, interpretando um personagem. Aquilo não retrata a realidade nem a opinião do ator, né? Então, foi bacana, na verdade, a resposta que eu tive, o retorno que eu tive foi muito positivo. As pessoas falando, pô, bacana, porque é uma cena que eu acho que é importante, né? É uma cena bacana de mostrar, porque você tocar nesse ponto e mostrar, porque quando você mostra isso, eu acho que as pessoas passam a identificar a coisa de uma forma diferente, passam a refletir e a entender aquilo, falar, caramba, porque quando você vê na televisão, você fala assim, caramba, que absurdo que esse cara tá fazendo, aí depois você fala, pô, eu já fiz isso, né? E aí a pessoa cai a ficha, fala, caramba, peraí, isso está errado. Então é importante, e foi uma honra fazer, sabe, aquele personagem, porque ele era muito preconceituoso, realmente, e assim, na cena não acontecia nada, né? Os meninos estavam ali, aí eles chegavam mais perto um do outro, assim, riam e tal, aí o cara já vem, sabe, cheio de pedra na mão, falando, para, tal, não sei o que, isso não pode acontecer aqui, papapá, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pensando que isso aqui é o quê e tal? E aí eles tomam aquele susto, falam, peraí, cara, tudo bem, não aconteceu nada, calma, tudo bem, não, desculpe, sabe? Aí fica um clima esquisito e o cara fecha o tempo, até que o personagem do Bom Tempo fala, olha, você não vai falar assim com meu filho e com o namorado dele.
Aí o cara toma aquele susto e fala, caramba, cara, desculpa, eu jamais ia imaginar que o cara... Aí ele piora a situação, né, na verdade. Ele fala, desculpa, eu jamais ia imaginar que ele era seu filho, por você que é um homem, né, um cara de bem, bem educado, um homem macho e tal. Aí ele falou, o que você tá falando? Você tá maluco? Né? Tipo, o meu filho é muito homem, é muito educado, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal. Eu exijo que você peça desculpas e tal. E aí o cara piora mais ainda, ele fala, desculpa de que eu não tenho culpa se você não soube educar o seu filho para ser macho. Aí pronto, aí acabou de vez, né? Aí acabou, aí desceu o barraco, aí virou bagunça. Porque, cara, é isso, porque infelizmente tem gente ainda assim, né? Infelizmente tem gente assim. Então, eu acho que é importante retratar isso e mostrar, porque, como eu falei, eu acho que a ficha cai. A pessoa assistindo, sabe, quando a pessoa está de fora ali, que ela vê aquela cena, fala, caramba, isso está completamente errado. E ela fala, mas eu já fiz isso, ou eu penso assim, ou eu, sabe, tenho isso, ou tem alguém que pensa assim, eu conheço alguém que é assim. Então, fazer pensar. Eu acho que essa é a maior função do artista. Né? Não é só entreter, não é só fazer ali, botar a cara, ser famoso, ganhar dinheiro, não é isso não. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E esse tipo de situação é um privilégio, poder levar uma cena dessa para a tela e mostrar isso, denunciar isso e fazer as pessoas pensarem. Né? A televisão em si, de forma geral, as novelas, de forma geral, têm essa participação muito social, né, Irã? De Sem dúvida. trabalhar com temáticas que Uhum. são relevantes para uma sociedade, seja no Claro. sentido de levantar esse debate como você levantou, ou seja no sentido mesmo de informar ou trazer uma reflexão para Uhum. uma sociedade. E o seu papel, né, como Walter em Malhação, eu acredito que foi muito isso, né, que você mesmo disse. Em algum momento da vida, alguém já externou essa insatisfação, esse preconceito. Né? Então, é o momento também da gente refletir usando o argumento do Walter lá em Uhum. Malhação. Malhação, um trabalho como ator de TV, Desculpa, não entendi. Malhação o quê? o Walter em Malhação Ah, foi o seu último trabalho como ator de novela. é, foi o mais recente. É porque a gente gravou Malhação e eu lembro que a gente, na hora de se despedir e tal, final de, né, de gravação e tal, a gente ficava meio assim, pô, abraça, não abraça, dá beijo, não dá beijo e tal, porque já tava rolando essa coisa, né, do Covid. E aí a Uhum. gente acabou se abraçando e tal, não sei o que, depois a gente falou, cara, eu não deveria ter feito isso e tal, não sei o que, ah, não, deixa pra lá e tal. Ainda tava uma coisa muito no comecinho que a gente falou, não, besteira e tal. E uma semana depois o Projac, né, a Central Globo, a CGP, fechou as Uhum. portas e parou todas as produções. E aí não aconteceu mais nada. Né? Parou tudo, parou tudo. Eu fiquei sobrevivendo só da dublagem, de locução, narração, coisas que eu possa fazer com a voz e que eu consigo gravar de casa. E aí, assim, depois disso me chamaram para fazer uma novela. Agora, essa novela é do Imperador, né? Da Globo, a O nova. Imperador. Isso. Isso. E aí eu já estava em negociações e tal, chegou no meio do caminho, eu falei, olha, não quero não, não vou não. Porque Você eu recusou fazer. recusei porque por causa dessa situação toda. Porque muita gente não sabe, assim, eu pareço novo, mas eu tenho 54 anos. E além Realmente. disso, e assim, e eu já fiz uma cirurgia há 3 anos, eu fiz uma cirurgia no coração. Estava morando nos Estados Unidos, eu fiquei 2 anos e meio morando lá fora, por isso que também tem um hiato aí de novelas, porque eu fiz o Jaime em Pega Pega em 2017, e aí fui para os Estados Unidos logo depois. Logo depois que acabou a minha participação na novela, eu gravei acho que os 20 primeiros capítulos, e aí depois o personagem saía. E logo que eu saí, que o meu personagem saiu, eu fui para os Estados Unidos. Fiquei morando 2 anos e meio lá, voltei. Quando eu voltei, eu fiz Filhas de Eva, da Globoplay, e fiz o Walter em Malhação. Logo depois veio a pandemia, parou tudo. Né? Não aconteceu mais nada. E aí eu fiquei nessa coisa. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu operei o coração. Né? Cirurgia mesmo de peito aberto e tal, coisa séria. E eu falei, cara, eu não vou me arriscar. Não vou me arriscar. Eu estou evitando sair, eu saio para fazer exercício, para dar uma corrida na praia e tal, mas eu evito sair ao máximo. Eu praticamente. Lazer eu não saio há 1 ano e meio de casa. Realmente eu não faço nada. E aí eu falei, eu fiquei naquela coisa, eu vou, não vou e tal. Era um personagem muito bacana, era uma oportunidade muito legal, mas eu fiquei bem balançado, assim, em cima do muro, não sabia se eu ia, se eu não ia e tal. Aí Ana Maria Braga com Covid, pessoas no Projac se contaminando, eu falei, ah, cara, quer saber, eu não vou não.
esquece. né? Não vou me arriscar, deixa pra lá. Assim, é frustrante, né? Você fica ali naquela coisa, daquela dor de cotovelo, mas saúde, vida em primeiro lugar. Tem razão. Agora, em setembro, você comemora 15 anos como ator dublador. Isso, Digamos assim, é uma função um pouco diferente, né? Como se fosse uma especialização de uma área. Igual, por exemplo, o exatamente. médico forma medicina, porém vai ser cardiologista, o outro Isso, vai ser clínico geral. exatamente Ah, isso. essa, é, essa área da atuação, ela ainda não foi regulamentada, né, o Airan? Dublador. É, porque não existe a profissão de ator, né? O ator é uma vertente dentro da profissão. Desculpa, o dublador é uma vertente dentro da profissão de ator. Na verdade é isso. Uhum. Né? Você como ator, você pode desempenhar uma série de funções. Né? Você pode fazer teatro, pode fazer cinema, publicidade, institucional, pode trabalhar com a voz, no caso da dublagem. Né? Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Audiodescrição, audiolivro, tudo isso você pode fazer como ator. Então, é um leque de opções que você tem. E dublagem é uma dessas opções. Né? Então, eu não sei se algum dia vai ser regulamentado como uma profissão de ator. O ator, o dublador. Até porque o dublador tem que ser ator. Né? Ele precisa ser ator para ser dublador. Então, não faz muito sentido você transformar o dublador numa profissão. A profissão é ator. A dublagem é uma vertente dentro do leque de opções que você tem. Verdade. Foram mais de 40 produções como ator de televisão e você Uhum. fez vários trabalhos bem marcantes, trabalhos que fizeram, né, e contribuíram para uma boa reflexão com temas bem pertinentes na Uhum. sociedade. Como ator dublador, você também tem um trabalho muito extenso e vários personagens fizeram e continuam fazendo parte, né, da memória de muita gente. Dentre eles, alguns personagens em que a popularidade desse personagem, né, a fama desse personagem, é muito, mas muito maior a alguns personagens de televisão mesmo que você fez. Como Sim. você avalia isso, Airan? Como você É, vê essa questão? É engraçado, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas, os dubladores passaram a ter uma cara, né? Passaram a ter um rosto. Antigamente era só uma voz. E hoje em dia as pessoas conhecem a gente. Então, assim, é engraçado, porque quando eu faço alguma coisa na TV, o pessoal fala, ih, o dublador tal, e tal, não sei o que faz a voz de não sei o que, não sei o que, fazendo novela. Né? Mas é porque Uhum. nós somos atores. Então, assim, para nós é uma coisa natural. Muitos dos colegas que dublam não fazem TV, mas alguns fazem, né? E muitos vieram da TV. Então é uma coisa completamente natural, é um movimento natural mesmo. E assim, é engraçado porque na dublagem, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei na dublagem é porque assim, na TV, você vai fazer uma novela, por exemplo, né, uma produção de novela, você tem a figuração, tem o elenco de apoio, tem os coadjuvantes e tem os protagonistas, né? Você tem essa divisão, né, numa produção para TV, para cinema, o que for, para audiovisual. E o figurante ganha X, né? O elenco de apoio ganha 2x, o coadjuvante ganha 4x, o protagonista ganha 10x. Então, assim, existe essa divisão, né, de função e essa divisão de salário, né, também, vamos dizer assim. Então, assim, é bem diferente uma coisa da outra. E aí, quando eu cheguei na dublagem, que eu comecei a dublar, eu fui fazer vozerio, né? Que a gente, quando começa na dublagem, normalmente faz vozerio. Então, todo mundo faz muito vozerio. Vozerio são aqueles burburinhos, né? Aqueles buchichos que tem em cena, por exemplo, tem uma cena de recepção ali a emergência de um hospital. Então tem aquela coisa, né, pessoal chegando com o paciente e corre para lá, corre para cá, e aí enfermeiro gritando, alto-falante falando: "Ah, doutor fulano, não sei o quê, na sala tal, não sei o quê, babá, comparecer na enfermaria, babá". Tem toda essa confusão acontecendo. Tem que ter tudo isso, né? Tem que ter pessoas falando ali na sala de espera, tem que ter as pessoas que estão chegando, tem que ter as pessoas que estão no balcão sendo atendidas, tem que ter as pessoas que estão falando ali. Então, é aquele burburinho, aquele monte de coisa. Ou numa delegacia de polícia, por exemplo, né? Tem os caras, né, chegando com um bandido qualquer, e aí tem o pessoal lá prestando depoimento, tem o pessoal lá que está trabalhando e tal, que trabalha na delegacia, tudo isso tem que ter, né, o burburinho. E aí a gente faz muito isso, principalmente no começo. E aí eu fui fazer, Uhum. normal, como todo mundo. E aí quando eu fui receber o pagamento lá, o papelzinho e tal, eu vi o valor da hora igual o cara que estava fazendo o protagonista.
Aí eu falei, opa, Não. peraí, isso aí é interessante. Se eu estivesse fazendo a figuração na televisão, eu ganhava uma merrequinha. Se eu estivesse fazendo protagonista, eu ia ganhar uma grana boa. Aqui, se eu faço protagonista, tudo bem que você tem um percentual a mais se você faz protagonista de série, de filme e tal, mas é um detalhe. Mas, de uma forma geral, o cara que está fazendo um papel grande, um personagem grande ali na dublagem, ele vai ganhar a mesma coisa que o cara que fez um vozeria ali, que fez um negocinho, as pontinhas, que é como se fosse, entre aspas, a figuração da dublagem. Aí eu falei, caramba, Entendi. o cara que faz a figuração da dublagem ganha a mesma coisa que o protagonista, esse negócio é interessante. E aí isso me causou muito estranhamento, né? Um estranhamento bom, assim, positivo, na verdade. Porque foram duas coisas que me chamaram muita atenção na dublagem. Foi isso e o fato de você chegar no estúdio e falar, olha, você vai fazer o personagem tal no loop tal. Você pega o script lá, traduzido, né? O roteiro em português. Você vai lá para a cena que você tem que gravar, assiste, ensaiou, gravou. Eu falei, não dá pra gente levar esse negócio para casa antes para decorar o texto, porque eu vim de teatro, de televisão, então eu falei, não dá pra gente ler isso antes não, para saber a cena que eu vou fazer e tal. Cara, imagina, todo mundo que vai gravar receber o texto antes e tal, não dá. Na hora você chega lá, dá uma olhada, lê, assiste, ensaia a cena e grava. Eu falei, tá, tudo bem, vou ter que me adaptar a isso. Eu achei muito estranho no começo, foram duas coisas que me chamaram a atenção. E aí, assim, acabou que eu dei a sorte de pegar personagens, né, que acabaram tendo uma repercussão muito grande, tanto em games como em desenhos. Eu faço bastante desenho também. E é um prazer muito grande, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Nunca imaginei trabalhar com isso. Nunca imaginei trabalhar com dublagem. Nem como ator também, não imaginava. Eu sempre quis ser músico, eu sempre gostei de música, eu toco, eu sou músico e tal. Trabalho com isso também, mas depois de uma longa caminhada, assim, tem uma jornada muito maior do que a de ator aí, porque vem de muito antes e eu só consegui realmente me posicionar e poder dizer que eu sou músico profissional de 2010 para cá, né? E isso já vem de muito antes. Então, assim, eu sempre quis, mas ator e dublador eu nunca imaginei. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. E aí depois ter essa junção desses dois mundos, sabe? Aquela coisa de desenhos que eu assistia, de pessoas que eu ouvia, e aí depois conhecer essas pessoas e trabalhar com essas pessoas, chegar ao ponto de, em alguns momentos, dirigir essas pessoas como diretor de dublagem, é sensacional. Assim, é uma coisa que, nossa, nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar. Ó, eu quero aproveitar a sua audiência e registrar a presença da atriz, a Elisa Rosa, ela que o último trabalho dela está sendo agora nos Tempos do Imperador. Ah, O legal. jornalista Júlio Bruno, o ex-Paquito da Xuxa, o Xande Caione, e também aqui o nosso Klaus Ri, o ex-Dominó. Só gente fera, gente bacana, pessoas que eu Tudo bem, admiro. galera? Nossa, que honra essa galera aí. Só a plateia de peso, né? Bacana, bacana. E Muito assim, eu bacana. estou com inúmeras perguntas aqui, até solicitação de pessoas querendo participar aqui no vídeo também. Se der tempinho, gente, olha só. É que eu combinei a entrevista com o Airan, eu não vou tomar muito tempo dele, eu só vou finalizar com algumas perguntas aqui. Airan, estão perguntando aqui sobre o Silvia Greik também. Um abraço, Silvia. Sobre o Calçola, né? Estão pedindo aqui para você reproduzir a voz do Calçola e eu já quero te perguntar como que você construiu, né, a voz, como que você deu a voz a esse personagem do Bom, o filme calço... Shurek. do Shrek para sempre. Foi uma história muito maluca, assim, muito engraçada, na verdade. Bom, o Calçola é aquele lourinho, né? O garotinho com pirulito fica faz o urro, faz o urro, faz o urro e tal. E foi assim, eu cheguei para dublar, né, o filme, a Marlene Costa, que era a diretora, me chamou e falou: Olha, você vai fazer um garotinho que fica com pirulito, com os cachinhos dourados e tal. Eu falei: Ah, tá bom, tia, eu vou fazer uma vozinha mais assim. Ela falou: Não, não, você não tá entendendo. Eu vou passar para você ver. E o cliente estava junto, né? O pessoal do estúdio estava junto. E aí eu entrei, né, na cabine para gravar e tal. E falou: Olha, vou passar para você assistir. Quando ela passou o original, eu comecei a rir. Porque o cara, quem faz a voz no original é o diretor do filme. E ele faz uma voz até mais grave. Responsabilidade, hein?
Pois é, né? Pois é. E ele faz uma voz até mais grave do que a minha. Ele fala, do the roar. Então, é meio grave mesmo e tal. E é engraçado, porque é um garotinho com uma voz, né, de adulto e um adulto com uma voz bem pesada. E aí eu comecei a rir, eu falei, cara, que loucura isso, é isso mesmo? Então, vocês querem que eu faça isso? Ela falou, aí a cliente falou, olha, eu quero que você faça o mais próximo que você puder. Aí eu falei, tá. Aí eu comecei a fazer, fui repetindo, repetindo, repetindo e tal. Ela, é por aí, vamos, pô, faz mais assim, faz mais assado e tal, não sei o quê. E aí eu fui chegando e falei, é isso aí, faz nesse tom. Eu falei, olha, não tá exatamente igual ao original. Ela falou, não, mas tá legal, tá combinando legal e tal, pode fazer nesse tom aí que tá perfeito e tal. E aí eu fiz o faz o faz o faz o e tal. E aí ficou, né? E, cara, foi assim, eu gravei, ele tem uma participação bem pequena, ele só aparece em uma cena, né, em uma cena pequena do Shrek 4, né, do Shrek para sempre, que ele tem essa fala, né, do faz o urro, depois ele fala, aí tem uma hora que o Shrek fala, não vou fazer nada, eu tô ocupado e tal, não sei o que, é a festa de aniversário dele, né, ele fala, não vou fazer nada e tal, para com isso, tal, não sei o que, me deixa e tal. E ele fala, papai, ele tá indo embora e tal, não sei o que. Aí o pai vai lá, por favor, meu filho adora você e tal, faz o urro e tal, não sei o que, até que ele faz o urro, e aí o moleque voa o chapéu dele, né, e tal, a cena é super engraçada, e aí ele vira pro pai e fala, valeu, papai. E aí foi. Eram, tipo, sei lá, 3 falas, contando com a do Faz Urro, só que a do Faz Urro é repetida várias vezes, mas eram 3 falas. Então era uma participação bem pequena, né? Era uma coisa bem pequena. O filme, se não me engano, foi em 2010, né? E aí, cara, eu fiz isso e tal, acabou, né? Fui para casa. Pouco tempo depois, um mês depois, mais ou menos, o filme entrou em cartaz e as pessoas saíram do cinema falando só do Cal Solo. Engraçado que até hoje as pessoas não sabem o nome do personagem, é só, faz o urro e tal, não sei o quê. E aí todo mundo falava, todo mundo imitava e tal. Foi aquela coisa durante, sei lá, uns 2 meses que o filme estava ali em cartaz. Foi um buchicho, aquela coisa toda. Passou, acabou, tchau, né? Vida que segue. Cara, depois, sei lá, 2018, não sei, 2017, não lembro exatamente quando foi, virou meme na internet. E aí virou uma febre. E as pessoas descobriram que era eu que fazia. E aí, assim, a minha caixa de mensagem lotava. Que as pessoas, porra, manda uma mensagem para mim de áudio e tal, não sei o que. Cara, que isso? O que está acontecendo? E aí começou a proliferar um monte de meme, né, e tal. E faz o urro, faz o burro, faz o muro. Tinha o negócio do Trump, que o pessoal ficava brincando, faz o muro e tal. E, cara, e assim, tudo quanto é meme que você possa imaginar, em todas as situações possíveis. E aí a coisa bombou, né? Explodiu, assim, de uma hora para outra. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Sei lá, 7, 8 anos depois, a coisa, sabe, assim, ter esse boom na internet foi muito doido, foi muito louco. E aí foi engraçado que eu estava conversando com um amigo meu, com o Renan Freitas, que é dublador também, diretor, feríssimo, também faz voz de um monte de personagens conhecidos. O Renan tava falando, cara, você sabe se esse personagem teve essa repercussão lá fora também, nos outros países, nos Estados Unidos e tal? Eu falei, tá aí, cara, eu não sei. Ele falou que aqui teve uma repercussão muito grande, cara. E assim, e você contribuiu com isso, né? Porque você é o dublador do Calçola. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, eu falei, cara, você tá falando uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, realmente. Sabe assim, que doido, né? Eu falei, cara, eu não sei se teve essa repercussão. Eu acho que não teve tanto quanto aqui, não. Mas com certeza teve, porque era um personagem carismático, né? Era uma situação engraçada e tal. Mas eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, cara, eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de coisa, que loucura. E assim, é o tipo de coisa que a nossa profissão nos permite, né, nos proporciona. É bacana, é legal. E hoje em dia, como eu estava falando com as redes sociais, as pessoas, né, conhecem a voz tem um rosto. E isso é bacana, as pessoas reconhecerem e, sabe, entrarem em contato. Eu sempre tenho muito carinho do público, o pessoal que entra em contato e pede um monte de coisa, e conversa, quer bater papo, quer saber a história e tal. Então, assim, é muito legal, é uma coisa bem prazerosa, assim, é bem bacana. A Cíntia Albuquerque está pedindo para o Veigar entrar em cena, Oira. O Veiga, ele é o personagem que eu faço no League of Legends, que é um game, né, que é um jogo de RPG online, que é o jogo mais jogado no mundo, né? Aqui no Brasil ele tem muita gente jogando, né? É um jogo da Riot Games, mas no mundo todo ele é um dos jogos mais jogados, não sei se é o mais jogado, mas com certeza absoluta é um dos mais jogados no mundo. E o Veiga tem uma vozinha fininha e tal. Ele fala uma coisa, pare de rir, eu sou o mal! Que é,
que é um bichinho pequenininho, que inclusive tem essa Mas, coisa, né? Ele fala, tem uma das falas dele que ele fala assim: é o caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Que ele é pequenininho, ele é baixinho, só que ele é meio revoltado com isso, porque todo mundo fala, ele é pequenininho, ele é baixinho. Ele fala, baixinho não, né? E tal. Só que ele é muito poderoso, porque ele é um mago. Então ele acaba com os adversários, e aí causa muita polêmica, porque o pessoal fala, ele é apelão pra caramba, não dá pra jogar contra esse cara não, e tal, não sei o quê. Mas é um personagem muito divertido, é um dos mais divertidos do jogo, as falas dele são muito boas, e foi, assim, um presente que eu ganhei fazer esse personagem. Eu adorei, eu adoro fazer, eu faço, né, eu fui fazendo as atualizações quando tiveram outras falas, né, que foram colocando a mais no jogo e tal, eu fui fazendo, e foi muito bacana, é uma experiência muito legal e é uma coisa que eu sempre gostei de game, né, de videogame. Eu tive locadora de videogame, eu sempre tive uma história muito próxima com game. Eu faço música para game, eu faço trilha sonora, na verdade, não só música, músicas e efeitos para videogames. Trabalho com isso também e poder também dar voz a personagens e personagens tipo esse, né, tipo Veiga, é assim um privilégio, realmente foi um presente esse personagem. o Davi, inclusive, está dizendo que foi o melhor personagem, na opinião dele, com relação ao seu trabalho. Pô, Mas como valeu. ator dublador, você tem centenas de personagens, né, Sim, o Airan? Desses centenas de personagens, como que você faz para compor cada voz desse personagem? Você estuda a questão, por exemplo, física do personagem, então um personagem menor, maior, você estuda as características físicas do personagem para você dar a voz? Como que é? Qual é o segredo da voz de um personagem? Pois é como eu estava te falando, né? A gente não tem contato com o que a gente vai fazer antes. A gente não tem um contato prévio, a gente chega no estúdio e vai gravar. Depois que você está fazendo, por exemplo, um jogo como esse, né? Que você já faz, você já conhece o personagem, um desenho, né? Que é um desenho em série, não um longa-metragem. Que você tem vários episódios, várias temporadas, ou um personagem, né, live action, que a gente chama, que são com atores mesmo, ou animação, desenhos e tal. Quando você está fazendo uma coisa que você já vem fazendo há um tempo, você já conhece o personagem, então fica mais fácil de você entender como ele funciona e tudo mais. Mas a primeira vez, quando você chega no estúdio para gravar, você não tem nada. Você chega do zero ali. Então eu acho que isso é uma característica dos dubladores. Eu tenho amigos que são excelentes atores, que são maravilhosos, mas que já ouvi falar, já viraram para mim, inclusive, falaram, cara, não dá para dublar. Isso é coisa para maluco. Vocês fazem um negócio que não dá para fazer. Primeiro tem que ter um olho na testa para eu conseguir olhar para a tela e ler o texto ao mesmo tempo. Já não dá para fazer por isso. E não dá, é coisa, você chega ali no estúdio e já vai gravando assim, não dá para fazer isso. Tem que ter um tempo para você ensaiar, para você construir a personagem e tudo mais. E realmente, isso é uma coisa, como eu te falei, que eu sinto falta, né? Porque eu vim de teatro, de TV e tal. E eu acho que seria uma coisa bacana se a gente pudesse ter isso, se houvesse condição disso acontecer. Só que não tem. A verdade é essa. Então, essa rapidez de raciocínio, essa rapidez de captar o que o personagem precisa, de olhar para a tela, né, ver como é que ele funciona. A gente, quando vai gravar um personagem, quando é um personagem maior, a gente não chega lá e sai gravando, né? O diretor passa para a gente assistir, então a gente vê com calma, vê algumas cenas, vê direitinho, estuda ali, rápido, mas estuda, né? E dá uma olhada e fala, tá, entendi mais ou menos. Ele conta a história do personagem, o que, que ele está fazendo ali na cena, qual é a história dele ali na trama, tudo mais, para você poder se ambientar e ter respaldo, para você criar alguma coisa. Normalmente a gente vai no original, né? A gente procura manter mais ou menos a mesma linha do original. E porque a dublagem ele é um trabalho de interpretação, de criação até certo ponto, mas você tem que respeitar o que está na tela, né? Não é um trabalho de criação seu. Você não está partindo do zero. Já existe um trabalho ali que foi feito, né, seja pelos animadores ou pelo ator que está ali na cena, na tela, que foi todo um trabalho que, aí sim, o trabalho deles foi esse trabalho de construção da personagem, né, e tudo mais e tal. Então você tem que captar a essência desse personagem, entender como ele funciona na trama e procurar, né, dar voz a ele de uma forma em que você coloque a sua interpretação, o seu molho, né, o seu, aquela coisa que você coloca do diferencial, mas que respeite o que já está pronto. Então é um trabalho diferente, que é um trabalho de criação, mas ele tem uma limitação.
né? Porque você tem que respeitar o que está na tela. Então, é realmente um processo bem diferente, bem diferente. É um processo de interpretação, precisa ser ator por isso, porque você está interpretando, não é só pegar o papel e ler, né? É bem diferente disso. Mas você tem que ter essa técnica. Por isso que existem cursos de dublagem. Que você pode ser ator, mas você não dubla. Então você tem a especialização, né, da dublagem para poder fazer o trabalho de dublador. E a coisa funciona mais ou menos assim, né? A gente não tem muito contato antes, então você tem que chegar ali na hora e captar. O Heterozoom, inclusive, hoje ele ministra cursos, né? Hoje, com a Sim, plataforma sim. digital. Tem alguns diretores de dublagem, alguns dubladores que, né, Isso. dão aula e tudo. E eu nunca tive muita paciência para dar aula. De nada, não é só de dublagem. É porque eu sou professor de inglês também, mas eu nunca tive paciência, tanto que eu nunca trabalhei como professor de inglês, porque eu não tenho muita paciência para dar aula. Mas é uma coisa importante, né? As pessoas me procuram muito, falam assim: ah, você não dá aula e tal, não sei, como é que eu faço para ser dublador, tudo mais e tal. Eu falo: olha, primeira coisa que você tem que fazer, faz um cursinho livre, um workshop, alguma coisa assim de final de semana, de uma semana e tal, para você ver como a coisa funciona, como é o processo, ver se você se identifica, ver se você realmente leva jeito, porque de repente você pode achar o máximo, mas você chega lá e fala: cara, não dá, não vou saber fazer isso, não é para mim. Nada demais, entendeu? É Ninguém é verdade. perfeito em tudo, né? Ninguém nasce sabendo, você tem que aprender. E de repente você chega ali e fala: não, eu acho muito legal, mas não é para mim. E aí, de repente, imagina você fazer toda uma formação de ator, você gastar dinheiro com uma faculdade ou com um curso profissionalizante, alguma coisa assim, anos dedicados ali da sua vida, para depois chegar lá na dublagem e falar assim: ah, não, não é bem isso que eu queria. Não faz sentido. Então eu falo: olha, a primeira coisa, faz um cursinho rápido, um cursinho livre, que qualquer pessoa pode fazer, não tem problema nenhum, né? Você, para ser dublador, você tem que ter o registro de ator. Então você vai precisar ser ator profissional. Mas para fazer o curso de dublagem, não. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Então, assim, faça um cursinho, faça um workshop para você ter um primeiro contato e sentir, né, aquele termômetro ali para você ver como é que é a coisa. E aí, se você achar que sim, ah, ok, legal, aí você segue em frente. Bacana. Então, eu acho que o básico é isso, sabe? Eu acho que o caminho é por aí. Boa dica. Airan, na década de 90, tinha uma das bandas mais famosas, né, do nosso Brasil. Vamos comparar com as Spice Girls, por exemplo. Banana Split era uma das bandas pioneiras, principalmente dos Uhum. programas, né, de auditório. Terça-feira nós vamos saber por onde anda a banda Banana Split. Eu converso com a ex-integrante do Banana Split, a Liz Vargas. Hoje Olha ela que é uma legal. excelente jornalista. Ela vai revelar para a gente também, né, por onde anda aquelas meninas, como que eram os bastidores daqueles Uhum. programas da época. E a gente vai saber o porquê o grupo acabou. Se realmente houve uma interferência do Gugu Liberato, né, que supostamente era dono das bandas, né, Banana Uhum. Split e também do Dó, na época. Então nós vamos saber por onde anda aquelas meninas lindas. Será que elas cantavam mesmo, Airan? Aí só elas podem dizer, né? Eu vou te falar que, É, assim, na época já existia e hoje mais ainda tem muito recurso que qualquer pessoa pode cantar. é, Isso é fato. Qualquer um pode a cantar. Eliana, eu acho ela. Eu sei que da Patotinha ela foi, eu tenho dúvida também se ela foi uma das Bananas Splits também, uma das cantoras. Pelo menos como Não lembro. Uhum. apresentadora, ela se deu muito bem. E hoje é uma das melhores apresentadoras, né, que nós temos Sim, sim, na sim. atualidade. Airam, meu querido, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui. Para mim foi um Imagina. prazer Eu que agradeço. você conhecer um pouco da sua carreira, você participar também respondendo as perguntas aqui dos nossos telespectadores, né? Porque depois que for ao ar na TV, Uhum. o nosso bate-papo aqui vai ficar na íntegra lá no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Diariamente, Legal. 2 vezes por semana, a gente disponibiliza lá na íntegra todo esse nosso bate-papo. Tá? Isso também depois da pandemia, né? Porque a gente centralizou aqui, através do aplicativo, as nossas entrevistas. Então, uma Uhum. forma também muito bacana da gente ficar próximo
de vocês e trazer também para o nosso público a imagem, a história, o legado em que vocês têm na arte. Então, Bacana. foi um prazer bater esse papo, conhecer pessoas novas, como a Silvia, que está aqui também, a Isso aí. Patrícia, é um prazer enorme. Airam, meu querido, te Legal. desejo muito mais sucesso e quando tiver novidade, projetos novos, traz aqui no Na Lente que vai ser um prazer. Legal, Elton. Eu que agradeço muito esse espaço aqui bacana, a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Prazer imenso estar aqui. Valeu, gente. Ó, então não perca, tá? Terça-feira eu converso com Liz Vargas, ela foi uma das integrantes lá do Banana Split. Nós vamos saber os bastidores, bater esse papo com a Liz e a participação de vocês é muito importante para a construção aqui do nosso Na Lente. Beijo, galera. Airam, sucesso, meu Valeu, galera. querido. Obrigado, irmão. Quero mandar um beijo para todo mundo que ficou com a gente aqui, mandar um beijo para a Silvia, que está mandando um beijo aqui também, que é minha irmãzinha. Beijo, Silvia, saudade de você. E obrigado a todos, obrigado, Elton, pelo espaço aqui. Fica com Deus, até a próxima. Amém. Até a próxima.